Boa noite, pessoal. Estamos aqui em São Paulo e nós gostaríamos de comentar hoje com vocês algumas novidades aí da vida política e daquilo que está sendo anunciado desse novo governo que está se constituindo, o novo governo Bolsonaro, né? Vocês devem estar vendo aí as últimas notícias. A mais importante de todas, que afeta a maior parte da população, sem dúvida alguma, é o encerramento, né, da participação dos médicos cubanos no programa Mais Médicos, né? Uma decisão que o governo de Cuba tomou devido às novas exigências que foram feitas pelo Bolsonaro para dar continuidade à participação deles nesse projeto, né? Pois bem, o que ele quer? Ele quer que todos os doutores cubanos façam um exame chamado Revalida, que é um exame feito para que todos sejam rejeitados e, aliás, se aplicasse com os médicos brasileiros, talvez muitos não fossem aprovados, né? Segunda coisa, ele quer que esses médicos recebam integralmente o valor que o governo paga, né, como paga aos brasileiros. Eles querem que esse mesmo valor, em torno aí de 10 a 11 mil reais, seja pago aos cubanos, que eles recebem cerca de 30, 40% desse total. E eles querem que esses médicos possam trazer as suas famílias para cá. Mas, na verdade, o que acontece? Na verdade, ele quer demolir o programa. Ele quer humilhar Cuba e humilhar os médicos cubanos. Por isso que ele estava preparando uma ação, né? Uma ação clara para quando tomasse posse, para fazer essa humilhação. Pois bem, Cuba se antecipou e falou: não, nós não vamos passar por isso, nós não vamos passar por esse tipo de coisa, e suspendeu a sua participação. Isso só prejudica o povo brasileiro. O povo brasileiro foi prejudicado por uma decisão desse presidente que só tem um objetivo: fazer a luta política e ideológica contra a esquerda. Eu pergunto a vocês, vejam só, um terceirizado no Brasil, uma pessoa que trabalha numa empresa terceirizada, fica quanto de salário com ela? Eu fiz uma pesquisa, certo? Alguns administradores aí públicos me disseram que, olha, pode ficar para quem é o trabalhador, para o trabalhador terceirizado, o salário dele fica entre 17% e 40% do custo. Entre 17% e 40% do custo total fica em salário para o trabalhador. O caso dos médicos cubanos é um caso de terceirização, porque eles são contratados por uma entidade chamada OPAS. Se acham que eles são escravos, então vamos acabar com a escravidão no Brasil, vamos acabar com a terceirização, certo? Vamos proibir a terceirização, que é o que agora o governo do Temer acabou de aprovar, e o que o Bolsonaro quer aprofundar essa reforma trabalhista, fazendo a tal da carteira verde e amarelo. A carteira verde e amarelo é uma carteira onde o trabalhador só vai receber salário, certo? Não vai ter mais os seus direitos. Vai ter o salário, aquilo que está previsto na Constituição, se eles não quiserem tirar da Constituição, que são as férias, que é o 13º e que é o fundo de garantia. Tudo demais, horas extras, jornada de trabalho, tudo isso vai ser negociado entre o empregado e o patrão. Adivinha quem vai levar melhor? Se é o empregado ou se é o patrão? Pois bem, essa situação é a situação dos médicos cubanos. Eles vieram aqui num contrato entre o governo brasileiro, a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, e o governo cubano, né? Essa é uma situação. E vieram aqui numa missão. Portanto, eles deixam as suas famílias lá em Cuba, as suas famílias são cuidadas pelo governo cubano, certo? Recebem saúde de qualidade, recebem educação de qualidade, certo? E vêm para cá, para o Brasil, trabalhar onde geralmente os médicos brasileiros não querem trabalhar. Pois bem, agora vamos ver se vai ser possível, e a gente espera que seja, substituir esses médicos cubanos nesses lugares tão remotos, né, tão longínquos,
onde eles atuavam no interior da Amazônia, no interior do Nordeste, e não tão longínquos, mas onde muitos médicos brasileiros não querem ir, que é na periferia das grandes cidades brasileiras, especialmente aqui São Paulo, Rio e Minas. Pois bem, a gente que está aqui em São Paulo, e o povo aqui de São Paulo sabe muito bem, você vai na periferia, o maior problema é o quê? Falta de médico, certo? Os médicos não querem trabalhar nos postos de saúde da periferia. Sem dizer que aqui em São Paulo, os médicos estão simplesmente se especializando em alguns ramos da medicina, onde eles têm maior rendimento e deixam de se especializar naqueles ramos mais comuns, que é o clínico geral, o pediatra, o ginecologista, o geriatra. Esses aí, muito pouca gente procura trabalhar nisso e procura se especializar em cardiologia, neurologia e até cirurgia plástica, né, porque dá um dinheiro melhor. Então, gente, a questão toda é essa. O Bolsonaro, para fazer discurso ideológico, para atacar Cuba, acabou na prática com 8 mil médicos que trabalhavam aqui no Brasil. Vamos ver o que vai acontecer agora. O povo já está preocupado com isso. Quem é que vai atender? Quem é que vai atender no dia a dia? Pois bem, gente, nós queremos também falar com vocês outras coisas. O governo que está se constituindo está vivendo duas situações interessantes. Uma situação é a tomada de conta da economia pelos banqueiros, né? O presidente do BNDES vai ser o Joaquim Levy, que é um cara ligado aos banqueiros do Bradesco, certo? Agora no Banco Central vai um outro que é o neto do Roberto Campos, né, que foi golpista de 64, que está indicado com uma associação com o Santander, né? O próprio Paulo Guedes é um especulador antigo. Aliás, veja só, que coincidência, a empresa que o Paulo Guedes fundou vai ser uma gestora de fundos do BNDES. Simplesmente assim. Quer dizer, acabou de ser selecionado e a empresa que ele fundou, se desligou, tal, mas a que ele fundou é hoje contemplada com um belíssimo contrato de gestão de fundos do BNDES. É isso que está se tornando e é isso que vai ser a gestão financeira do Brasil. Vai ser uma gestão que vai ser sob comando dos bancos, comando dos banqueiros, com o único interesse de aumentar os seus lucros, que já são extraordinários, que esse ano deve chegar em 18 bilhões de reais, o lucro dos 5 bancos que temos de verdade no Brasil, que é o Itaú, o Itaú, Santander, o Bradesco, o Banco do Brasil e a Caixa. 2 são públicos e eles já falam em privatizar. O Banco do Brasil eles falam em vender para um banco americano e a Caixa ele é um pouco mais complicada, tem que passar pelo Congresso, é um pouco mais difícil, é um banco inteiramente público, sem nenhuma ação na mão de empresas privadas e eles querem, evidentemente, tentar jogar passar um projeto na Câmara para tentar privatizar a Caixa também. E, evidentemente, vão tentar dar gestão privada para todos esses fundos públicos que temos lá, como o Fundo de Garantia, como as contas de poupança na Caixa Econômica, como o crédito agrícola no Banco do Brasil, que é dinheiro público que passa para o Banco do Brasil e o Banco do Brasil empresta para o setor agrícola, para os agricultores, os grandes, que apoiam o governo, e os pequenos, que também receberam muito crédito agrícola durante o governo Lula e o governo Dilma. A fatia do crédito agrícola para os pequenos agricultores aumentou muito durante o governo Lula e Dilma. Não sabemos como eles vão atuar agora, mas eles querem passar essa gestão para os bancos privados, assim como o Fundo de Garantia, assim como o PIS/PASEP, assim como as contas de poupança que estão na Caixa, principalmente, e no Banco do Brasil. Então, gente, nós estamos vendo isso. Já começa também uma brigaiada lá na Casa da Transição, né?
o general que ia cuidar da área de infraestrutura caiu fora, hoje anunciou que não quer mais ser ministro, porque estão tolhendo ele de todos os lados, né? Porque evidentemente esse super ministério de infraestrutura, quem quer controlar é o Onyx Lorenzoni, o pessoal do DEM, porque realmente é um ministério que, juntando todas as áreas de infraestrutura, vai se tornar um ministério poderosíssimo, com muito recurso para investimento, e evidentemente eles querem ter esse controle, querem ter isso na mão. Então, gente, o que está se avizinhando aí é isso: cortar direitos do povo, cortar avanços que o povo teve ao longo desses anos e entregar para os banqueiros, para as multinacionais, para o capital estrangeiro o que nós temos de riqueza. Aliás, também pasmem, né? Todos estamos pasmos com a nomeação do novo ministro de Relações Exteriores, que é uma pessoa admiradora do Trump, que diz que a globalização é uma invenção do marxismo cultural, que a globalização é uma invenção do marxismo cultural. Bom, eu estou tentando entender isso. Se alguém conseguiu entender esse pensamento maravilhoso, nos informe aí como é que faz essa interpretação. De todo jeito, nós lá na Comissão de Relações Exteriores vamos logo em fevereiro, que a gente toma posse para o novo mandato e que esse ministro de Relações Exteriores já vai estar no cargo, nós vamos convocá-lo para explicar para a Câmara dos Deputados como é que ele quer conduzir essa gestão de relações do Brasil com outros países. Porque o Brasil avançou muito no relacionamento com outros países, né, participando do G20, que é o grupo dos 20 maiores países, que teve atuação fundamental do Lula para criar o G20, teve uma atuação muito grande de expandir, né, as nossas relações com os países africanos, né, e nós temos lá na África um relacionamento que tem que ser ampliado, cultivado, né? Nós temos que fazer, sim, uma relação muito forte com a América Latina e particularmente com o Mercosul. Mas aí o Paulo Guedes, que é o mestre da economia, o grande ministro, todo poderoso, esse novo ministro aí, Ernesto, que é o ministro das Relações Exteriores, e o próprio Bolsonaro são contra o Mercosul, né? Bom, quem está em alguns estados do Brasil, aí do Nordeste ou daqui do São Paulo, não vê importância do que é o Mercosul. Mas quem mora no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, sabe que o grosso da produção industrial, das exportações, é exatamente para o Mercosul. E acabar com o Mercosul é acabar com um mercado importantíssimo do Brasil, né? Aí como essa briga com a China, que ele quer brigar com a China, é o maior comprador de produtos brasileiros hoje, maior que os Estados Unidos, né? E a briga contra a globalização, que é essa, segundo diz o ministro, invenção do marxismo cultural. Pois bem, gente, nós vamos ter que lutar muito, não vamos parar de lutar, vamos continuar batalhando, vamos continuar denunciando, vamos continuar lutando para melhorar a vida do povo brasileiro. Esse governo que vem aí é um governo destrambelhado e evidentemente nós não temos ilusão, vai ser um governo violento também contra o povo, vai ser um governo que vai buscar reprimir qualquer manifestação, qualquer liberdade de pensamento, como eles querem fazer na tal da escola sem partido, que é na verdade garrotear os professores, impedir que os professores possam dar suas aulas normalmente, como eles normalmente dão, né? É fazer com que o professor fique amedrontado, aterrorizado, porque qualquer aluno com um celular vai querer filmar o professor, gravar o professor, para denunciar o professor. Eu vou apresentar um projeto, que é um projeto que foi apresentado já na França, foi aprovado na França, proibindo o celular dentro da sala de aula. Vamos proibir o celular dentro da sala de aula por dois motivos. O primeiro é esse, para não ficar perseguindo o professor. Mas o mais importante é outro. O aluno tem que estar na sala de aula para assistir a aula, para acompanhar a aula com o professor.
certo? Prestando atenção no professor e não no zap zap, né, como está sendo feito hoje. Nós vamos apresentar esse projeto, nós vamos apresentar para exatamente debater esse assunto, que é tão importante. Aliás, para terminar aqui, arrematar, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, acabou de divulgar uma entrevista, né, em que ele atribui a violência no Brasil à situação dos presídios. Coisa que nós estamos falando há muito tempo. Há muito tempo nós falamos o encarceramento em massa que aumenta a violência no Brasil. E o que quer o Bolsonaro? Aumentar o encarceramento. Colocar mais gente na cadeia, gente muitas vezes que não tem a periculosidade para estar na cadeia, fazer com que tenha agravamento de penas. Essa é a proposta deles. Os Estados Unidos, lá o Trump, esse Trump aí que eles tanto admiram, está votando um projeto exatamente para diminuir as penalidades e reduzir a população carcerária americana, que já chegou em 2 milhões de pessoas, passou de 2 milhões. Nós estamos aqui com 700 mil e no ritmo que vai, em mais 5 anos nós vamos chegar em 1 milhão. Nós temos que fazer um outro tipo de trabalho para exatamente não aumentar a violência, fazer com que haja uma recuperação daqueles que forem condenados por crimes que não são violentos, certo? Para que esses cumpram suas penas trabalhando e estudando. É assim que a gente tem que fazer. Não é o encarceramento em massa que vai resolver o problema do povo brasileiro, o que vai da segurança pública. O que vai resolver é exatamente uma escola de qualidade, uma saúde de qualidade e emprego. Gerar empregos, milhões de empregos para o povo poder trabalhar. Vocês já viram até agora o Bolsonaro falar de emprego? De gerar emprego? Alguém ouviu falar? Eu não ouvi. Eu não vi. Nem na campanha eleitoral e nem agora. E nem o tal do Paulo Guedes andou falando nada. A palavra emprego não aparece, certo? E a gente sabe que nós vamos resolver com emprego. Tá bom, gente? Abraço a vocês. Sexta-feira, quem puder aí vai tomar um chopinho, vai dar uma relaxada. Amanhã, sábado e domingo, dias de descanso, vamos aproveitar, que tem muita gente que trabalha sábado também, mas se possível vamos descansar. E terça-feira aqui em São Paulo é o Dia da Consciência Negra, é feriado municipal, certo? É comemoração de Zumbi de Palmares e nós temos que comemorar também a terça-feira. Eu vou estar lá em Brasília porque lá não é feriado e nós vamos estar com o Congresso funcionando e nós vamos estar debatendo todos esses temas no plenário da Câmara. Grande abraço para vocês, tudo de bom.